Ora, muito bem, grande António Sargedelo, cá estamos nós, é mais uma das nossas atividades. Boa mais tarde. uma vez com as máscaras para explicar às pessoas para esta quantidade exagerada de gente que continua a passear nas ruas como se estivéssemos todos em tempo de férias, no caso, em vez de estarmos confinados, e estando provado que é necessário para cumprir as regras mínimas que são essenciais, usar máscara, a distância social, o confinamento, são regras centrais que têm que ser cumpridas de uma vez por todas. Bem, tirar a máscara para depois continuarmos. Hoje vamos mesmo tratar destas medidas do governo, medidas intercalares, como disse o Sr. Presidente da República, no caso, e que provavelmente vão ter que ser acrescentadas. É evidente que eu estou de acordo com as medidas tomadas, porque me parecem que são importantes para travar esta pandemia enlouquecida e, sobretudo, para ver se esta gente, de uma vez por todas, perde a noção de que podemos andar como se nada acontecesse ou naquela linha de que estamos todos num processo de negação, como dizem alguns jornais. É inaceitável esta ideia do processo de negação. É inaceitável que, no caso, os mídias alimentem esta política de rejeição como se o que estivesse em causa, como é habitual na cabecinha destes paparazzis, como se estivesse em causa, pura e simplesmente, a luta política pelo poder. Não é a luta política pelo poder que está em causa. O que está em causa é salvar vidas, o que está em causa é criar condições para que o Serviço Nacional de Saúde consiga funcionar e mais, para que o sistema de saúde no seu todo, dos privados aos cooperativos, ao social, consiga de facto responder às necessidades que este país tem. Somos um país pobre, gostem ou não gostem, mesmo aqueles meninos e aquelas meninas que têm 4 e 5 televisões em casa, gostem ou não gostem, somos um país pobre, somos um país com muito poucos impostos e, sendo um país com muito poucos impostos, somos um país que, no caso concreto, temos um Estado em grande dificuldade para conseguir corresponder a estas temáticas tão massificadoras e tão dramáticas. Eu tenho, neste momento, familiares que estão, no caso, internados com Covid, assisti à situação de ver que um dos meus familiares, concretamente a minha mãe, por um triz que não poderia estar a ser internada convenientemente, que finalmente conseguiu-se resolver a situação, mas, na verdade, de uma vez por todas, é essencial que a gente aprenda, porque, no caso, o problema que está a acontecer é que há uma parte essencial de pessoas que não aprende. E o não aprender significa, de uma vez por todas, também que o Estado tem que agir, as forças de segurança têm que agir, têm que multar, têm que penalizar e têm que obrigar as pessoas a responder, porque essa história que ficou chocante nas televisões, mas que aparentemente deu direito até a algumas anedotas estúpidas, de haver cidadãos que andam com uma corrente de cão abandonada porque o cão fugiu, dizem eles. Isto é inacreditável. É inacreditável porque é a prova da infantilidade intelectual e emocional desta gente. É inacreditável porque é de uma irresponsabilidade absoluta, no caso. E de uma vez por todas vamos começar a tentar encontrar uma solução que seja viável e que nos dê alternativas para podermos rapidamente realizar um processo de desconfinamento sem drama, sem crise, porque vamos ser sérios, a história das vacinas ainda vai demorar um bom bocado a poderem aparecer a cada um de nós cidadãos. Não sei se queres alguma coisa já. Bom, eu começo por tirar a máscara para a minha voz se ouvir bem e vou comentar aquilo que tu disseste, começando por fazer um à parte que não é um à parte, que é um principal. É que acabo de ler o comunicado do presidente, não é? O secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, em que nos diz que há países que só receberam 25 vacinas. Pois. Estamos a falar de mais de metade da humanidade que está sujeita a esta pobreza.
dos governos deles não terem dinheiro para comprar, ainda por cima, as grandes multinacionais dos remédios estarem a vender aos países ricos, e vou dizer claramente, a Europa, a América do Norte e talvez o Brasil, sendo que dentro destes países ricos, Portugal é considerado um país rico, enquanto nós nos consideramos um país pobre. Mas somos um país pobre. Somos um país pobre, mas comparado com estes do terceiro mundo, somos muito ricos. É evidente, claro que sim. Bem sei que não devemos comparar com o mal, devemos comparar com o bem. Mas também é bom lembrar isso para que essas pessoas que desdenham do pouco que temos, para depois não termos nada e ficarmos ao nível destes países do terceiro mundo. Por outro lado, há aqui um conjunto de negacionismos que tem alguma coisa de irresponsabilidade, outra coisa de infantilidade e outro tanto de má organização mental. Foi maldade aí também. E de direitismo. Por exemplo, quando vejo este comunicado da Ordem dos Enfermeiros, eu vejo neste comunicado uma enorme maldade que não é a favor dos enfermeiros, é contra os enfermeiros e é contra o país que temos. Sem dúvida. Absolutamente de acordo. Eu penso que os enfermeiros não estão a ser tão maltratados nem destratados, nem ninguém com o mínimo de juízo vai pôr um enfermeiro em causa dentro desta pandemia que estamos a passar. Claro. Não é possível dizer que o enfermeiro deu a injeção no rabo mais para a esquerda ou mais para a direita e culpabilizá-lo por causa disso. Sem dúvida. Só uma pessoa completamente desvairada é que fará isso, mas o seu desvairo também não teria vencimento em tribunal. Portanto, o seu papel é perfeitamente inútil. É só para causar maior mal-estar e maior indefinição na profissão e a nós outros que estamos na dependência dos profissionais. E é preciso que se diga que isto trata-se de uma prática. Nós temos o futebol dos clubes, Sporting, Benfica, etc. Hoje as televisões só falam de futebol e de Covid. O Covid é o novo futebol político das televisões que estão vazias. Não têm outras ideias. E o golo delas é dizer que morreram ou que adoeceram mais 100 mil, ou mais 10 mil, ou mais 5 mil, ou mais 500. Essa é que é o golo delas. Para aumentar a audiência, tal como os clubes de futebol querem aumentar a audiência com os golos que metem. Na verdade, estamos a passar duas pandemias. A pandemia propriamente dita e a pandemia que estão a pôr na cabeça das pessoas, intimidando-as todas e fazendo-as quase enlouquecer. A própria pandemia e o isolamento e o medo e a impreparação para que todos estávamos já nos causa uma grande desestabilização. Mas o que estão a fazer as televisões é tão assassínio como o que está a fazer a pandemia. E nós até estamos a ver, neste momento, por exemplo, como vejo no Correio da Manhã, ou no Jornal do Correio da Manhã, que não se chama exatamente assim, agora está a haver muito mais assassínios de mulheres pelos maridos, ou pelos namorados, ou pelos amantes, chamemos o que quiser, por causa desta pandemia. Ela exacerbou as solidões e exacerbou os maus sentimentos que as pessoas têm dentro. E agora vamos assistir até ao fim muito mais assassínios de mulheres, porque elas são as mais indefesas, por maridos que estavam impreparados, têm que estar o dia todo com elas e não podem ir ao café, não podem apanhar a sua bebedeira, não podem ir à caça matar umas perdizes, não podem ir ao campo para pastorear o gado. E então é isso que não podem fazer, matam a mulher, à mínima contradição, em casa. Mas tudo isso é causa... É verdade que há machismo, isso sem dúvida nenhuma. Mas também é verdade que este machismo está a ser exacerbado pela própria pandemia e indiretamente pelas televisões, ao terem toda a sua programação, desde que abrem de manhã até à noite, à sombra da pandemia.
morreu mais um, salvou-se menos um, o hospital está cheio, este não tem camas, mas vão fazer camas ao ar livre, ou assim, coisas que correspondem ao grande esforço que o governo está a fazer para responder, porque não era possível há 6 meses ou há um ano ter previsibilidade do que está a acontecer hoje. Como não é possível hoje, mesmo com os milhões de vacina que vão ser feitos, prever o que acontecerá daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Até porque estamos num mundo global. Podemos vacinar o mundo todo rico, mas se o mundo todo pobre ficar por vacinar, eles viajam para outros lados e nós vamos apanhar as doenças do mundo pobre. Deviam aprender com o paludismo, que no caso concreto, como o paludismo é uma doença de pobres, no caso, o resultado é que o paludismo já se espalhou pelo mundo fora, né? Precisamente por ser considerado uma doença de pobres e por não ter ninguém nunca preocupado com a vacinação do paludismo. E, infelizmente, parece que vamos viver, como tu dizes, e dramaticamente, vamos viver algo parecido com esta história do Covid nos países pobres. Nós estamos a confrontar-nos com esta disfunção socioeconómica em que verificamos que uma vintena de cidadãos do mundo tiveram um aumento de cerca de 20% dos seus lucros em 2020, né, de 2019 para 2020. Essa vintena vive a níveis que são impensáveis para qualquer um de nós, e o resto da população vai estando cada vez mais e mais empobrecida. No caso de Portugal, o problema que nós temos é tão simples quanto o seguinte. Ponto 1. As ordens, em geral, e vamos pôr com os nomes, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, têm uma posição absolutamente dogmática numa matéria. Não querem ter muitos profissionais no setor. E porquê é que não querem? Porque pensavam eles que controlavam os salários e as melhorias de rendimentos por serem poucos os médicos e poucos os enfermeiros. Acontece, no caso, que então, em relação aos enfermeiros, todos nós falhamos redondamente, porque já antes do Covid-19, desta pandemia, uma boa parte dos médicos ia ganhar o dobro e o triplo para fora de Portugal, e uma boa parte dos enfermeiros, diga-se passagem, e o mesmo acontece com alguns médicos, e por outro lado, no caso, há uma questão que também é importante dizer e que, de facto, o Estado não está a perceber. É necessário ter claro na cabeça que há profissões e há profissões. Vamos ser sérios. Não é possível estar a congeminar um sistema salarial que não entenda esta diferenciação. Há profissões que obrigatoriamente têm que ter níveis salariais superiores às outras, pelo impacto social e o impacto sanitário e o impacto de sobrevivência humana que estão por detrás dessas mesmas profissões. E essa realidade também nunca foi muito convenientemente tratada por nenhum dos governos, diga-se passagem, numa lógica populista de massificação salarial, e o resultado está à vista, né? Está à vista. E, por outro lado, há que acrescentar que, no que diz respeito à Ordem dos Médicos, ela sempre se bateu para que poucas universidades pudessem ter cursos de medicina, e sempre se bateu para que os cursos fossem altamente controlados. O resultado da história, neste momento necessitamos de médicos e não temos. Vamos buscar os médicos àqueles que estão reformados e aos privados, porque não há médicos suficientes. E vamos partir deste pressuposto. Nós estamos neste momento a criar uma situação em que o sistema de saúde arrisca-se a entrar em colapso. E entra em colapso, já não por causa da Ordem dos Médicos ou da Ordem dos Enfermeiros, como é evidente, entra em colapso porque nós, cidadãos, entramos numa lógica dita negacionista. Nós achamos que temos direito a tudo e a mais alguma coisa, tudo e a um par de botas. Nós queremos ter a saúde, queremos que o Covid desapareça do mapa, mas queremos andar nas compras como se nada fosse. Vamos ver o que aconteceu neste fim de semana. Foi tão ridícula a situação que o governo teve de intervir e aumentar o nível de controle sobre a circulação das pessoas, ao ponto de fechar a oportunidade de eu poder ir ao centro comercial tomar o meu cafezinho, porque no caso era eu e mais uns largos milhares de pessoas.
E não está só no café, está na compra das roupas, está em tudo o que fosse possível para sair, para dar uma passeata. Está, por exemplo, no que vimos das pessoas andarem a furar os passeios à beira-mar e a passarem por cima dos locais que estão encerrados, e no caso, como se nada fosse. Isto é a comprovação de que, de facto, há uma parte da população portuguesa que é de um egoísmo assustador, e essa parte da população portuguesa absolutamente egoísta está a ser altamente responsável por aquilo que nós estamos a viver. E, de uma vez por todas, é necessário que essa parte da população seja penalizada, na minha opinião. Nós temos, neste momento, situações como, por exemplo, não se pode comprar ao vestido, é uma coisa inacreditável, não se pode comprar porque não há centenas de pessoas a quererem fazer o mesmo. Não se pode tomar café pela mesma razão. Os restaurantes que podiam estar razoavelmente abertos vão ter que fechar porque toda a gente enlouqueceu. Os estabelecimentos comerciais vão manter os seus encerramentos porque, na verdade, as pessoas faziam filas imensas, incomensuráveis nos estabelecimentos comerciais e agora perdem horas a discutir entre especialistas sobre se as escolas devem abrir ou devem fechar, sobre quando, na realidade, o que está por detrás disso não é se as escolas devem abrir ou devem fechar. Uma boa parte dos papás que querem manter as escolas abertas, querem mantê-las abertas para poderem não ter os filhos em casa e para poderem fazer o confinamento sem ter os filhos em casa. Ponto final, parágrafo. E essa realidade é inaceitável. Por outro lado, uma boa parte também da realidade científica é, neste momento, a comprovação de que nós ainda sabemos muito pouco deste planeta e muito pouco de nós mesmos. A verdade é que nós todos fomos apanhados de surpresa, completamente de surpresa, com este Covid, e estamos agora a ser apanhados de surpresa com o Covid que vem da África do Sul, e apanhados de surpresa com o Covid que vem do Brasil, e vamos ser apanhados de surpresa com o Covid que vem do Polo Norte, quando o Polo Norte começar a exportar também Covid. E porquê? Porque a ciência está a apalpar terreno. Gostem ou não gostem, a ciência vive neste momento um tempo em que está a ser apanhada de surpresa e a apalpar terreno. Ainda agora estivemos a constatar, segundo notícias que vêm do Reino Unido, que as pessoas que apanharam o Covid na primeira tranche, direi assim, 5 meses depois, a taxa de mortandade das pessoas que salvaram do Covid, a taxa de mortandade pelos efeitos colaterais do Covid é enormíssima. E é enormíssima porquê? Porque não sabemos os impactos do Covid, na verdade, sobre o nosso próprio corpo humano. Ora bem, a verdade é que, no tocante ao Covid, estas mutações estão-se a dar em países com climas, alimentações e fragilidades diferentes. Sem dúvida. Ora bem, se estão a dar nesses países, estão a dar-se nos países justamente em que há diferença entre os níveis culturais e os níveis de vida deles e os nossos. Mas depois eles vão exportar para nós. Como estão a exportar, não é por maldade, é porque viajam e nós também viajamos porque estamos num mundo globalizado. Hoje não é possível criar um país que esteja imune com países que estejam com Covid à volta. Não é possível. Ou então o país pode estar imune, mas fecha as fronteiras, fecha tudo, e passados uns meses abre falência, porque todos os países precisam uns dos outros, estamos num mundo globalizado. Mesmo que seja o Paquistão, o Afeganistão, o Bangladesh, há sempre alguma coisa que vem lá desses países para os nossos. Ou é uma fruta, ou é uma amêndoa, ou é um tempero, ou é um tecido. Umas t-shirts, e um par de sapatos. Sempre haverá coisas que vêm deles e que trazem nesse tecido, podem trazer vírus e que depois, ao serem postos no mercado, as pessoas vão tocando nelas e apanhando-as. Portanto, só podemos ter algum equilíbrio a nível de países europeus, que é com quem a gente negocia mais, quando tivermos mais da metade da população vacinada. Mas também
não vamos ter que preocupar-nos com os refugiados das guerras e agora os refugiados do Covid. Também vai haver gente que se vai pôr a andar a pé, a fugir do Covid das suas terras, como aqueles que se põem a fugir a pé dos bombardeamentos. O Covid é um bombardeamento também. É um bombardeamento cego, que não se vê, mas que cego mata... e silencioso, por cima, não se vê, não se sente, não se cheira. Há uma outra nota que eu gostaria de deixar, perdão, deixa-me interromper, peço desculpa, mas há uma nota que eu queria deixar e que já insisti uma vez ou outra sobre o assunto e queria voltar a insistir. Eu acho que as medidas que estão a ser tomadas pelo governo são razoavelmente aceitáveis e merecem minimamente o consenso de toda a gente que tenha bom senso. Mas há uma área que o governo continua a falhar redondamente e a falhar redondamente, claramente porque o governo está dependente de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, que no caso concreto não funciona para bem de todos, mas que funciona para bem de alguns. Concretamente, gostem ou não gostem, há uma lei que permite a criação de comissões de higiene, segurança e saúde no trabalho. Essa lei, no caso, implica a existência de responsáveis eleitos pelos trabalhadores em cada uma das empresas. E é precisamente essa lei que está a ser há anos boicotada nas empresas, nas grandes e nas médias e nas pequenas empresas, e nas grandes e nas médias e pequenas organizações, e ao ser boicotada está a criar uma situação que há segmentos da atividade social, as empresas e as organizações da atividade económica, que estão ao Deus dará, porque ninguém entra lá para controlar, a não ser episodicamente, uma vez por outra, a organização que faz o controle das atividades económicas. Na verdade, as condições de trabalho, etc. Na verdade, o problema que existe é que essas organizações e essas empresas estão ao Deus dará, porque o governo não tem coragem de dizer têm que ser eleitas as comissões de saúde, higiene e segurança no trabalho, e essas comissões são essenciais para o controle do Covid dentro das organizações e das empresas. Por outro lado, gosta ou não gosta o governo, e gostem ou não gostem as associações patronais, da CIP, da CAP, da CCP, da Confederação do Turismo, a verdade é que nós não podemos estar a pensar que estamos no dia-a-dia normal. E se não estamos no dia-a-dia normal, temos um problema que se chama o sistema de transportes. O sistema de transportes português é de uma fragilidade assustadora. E sendo de uma fragilidade assustadora, porque na verdade o sistema de transportes português foi criado para permitir que toda a gente comprasse o seu carrinho, e no caso concreto nem toda a gente consegue comprar o seu carrinho, e esse sistema de transportes é outro fator também gerador de Covid. Gostem ou não gostem, é de facto gerador de Covid. Como é que se resolve o problema? Simples. Criando uma situação em que a abertura e o encerramento das empresas e a entrada e saída dos trabalhadores nas empresas e nas organizações seja diversificada, e criando também, obviamente, enquanto houver Covid, enquanto a vacina não acontecer, uma redução do horário de trabalho. Isso facilitaria enormemente o controle, as comissões de higiene, saúde e segurança do trabalho, e a diversificação dos horários de trabalho e a redução dos horários de trabalho, criaria, obviamente, uma situação muito mais facilitadora do ponto de vista daquilo que é a necessidade de controlar a expansão do Covid. Basta recordar, de um exemplo muito concreto, basta recordar, no caso, uma manifestação que eu assisti aqui à porta do centro comercial e à porta da minha casa, porque uma organização, um supermercado que lá existe, não vou citar nomes, não vale a pena, que no caso tinha tido uma dirigente sindical que tinha feito declarações para uma televisão, para uma rádio sobre os perigos do Covid, e a dirigente sindical foi despedida. Estas realidades estão a ser escondidas, não aparecem nos mídias, porque os mídias não gostam de falar destas coisas porque se assustam. É evidente que, na circunstância atual, ainda por cima, há gente que vive basicamente disto, que é de controlar os trabalhadores, são as grandes organizações dos advogados, as grandes agências de advogados, etc. Nós estamos num momento muito complicado, e o governo não pode deixar passar em branco estas realidades. É muito importante o que ele tem feito, e eu não sendo de forma nenhuma um apoiante do governo, também não sou um opositor do governo cego.
e as medidas que o Governo tem tomado são medidas que são razoavelmente aceitáveis. Algumas delas, inclusivamente, impostas de fora, concretamente pelo Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República pode agora fazer de conta que não, mas toda a gente se lembra de, no mês de dezembro, ele ter andado sistematicamente a teimar que era necessário liberalizar o controle, porque no caso era o Natal, era o Natal, era o Natal. O resultado do Natal são estes 10 mil casos por dia. E é isso que o Sr. Presidente da República esconde. Bem, eu gostava, agora aquilo que eu vou fazer é um parêntese absolutamente fora do tempo, mas quando tu falaste dos centros comerciais onde as pessoas vão comprar, eu devo dizer que eu já não entro em nenhum centro comercial há muito tempo. Por exemplo, este casaco que eu tenho, mandei vir pela net. E ele chegou a casa e até foi mais barato do que se tivesse ido ao centro comercial. E agora há milhares de ofertas na net de sapatos, de vestidos, de fato de banho, até auriculares para a gente ouvir melhor. Tudo. Não é preciso muito ir a esses sítios que neste momento são transmissores. Eu não estou contra eles. Tomara que a gente os possa abrir todos e podemos todos ir alegremente tomar café ou chá ao centro comercial. E escovilhar da vida dos outros e falar mal do governo, por atacado, mesmo que sejamos a favor dele, etc. Estou deliciado com isso. Encontrar lá namoradas ou namorados, mulheres bonitas, homens bonitos, tudo isso é muito agradável de se ver. Mas neste momento esse agrado custa-nos a vida. E portanto é melhor não irmos lá. E quanto à roupinha, podemos mandá-la vir, tal como dos supermercados, que agora até vêm a trazer a casa. Portanto, também a roupinha podemos mandar pedir o médio, o grande, o maior, o mais pequeno e escolher as várias cores. O mais que pode acontecer é a gente escolher preto e vir cinzento, porque lá na imagem não está muito bem, mas não é assim um desastre muito grande. E fazer um parênteses daquilo que tu estavas a dizer e a aliviar um bocado a conversa. A verdade é que quando saímos da pandemia, isto foi uma espécie de concentrado imenso da nossa pressão intelectual, moral e física. Quando sairmos da pandemia, verdadeiramente, estamos todos diferentes. Em um ano e meio, ninguém estará igual. E esta mudança que está a haver é quase uma mudança geracional que normalmente demora 20 a 25 anos. Vamos renascer todos diferentes. Daqui a um ano e meio, quando esta pandemia, eu não sou astrólogo para dizer se é de um ano e meio ou 2, mas vamos sair todos diferentes. Pelo medo que tivemos, pelo susto que passamos, pelos amigos que perdemos, por aquilo que no isolamento pensámos, por aquilo que vimos os outros pensar, por aquilo que nos doeu, por tudo o que nos rodeou, até o ar que respiramos, que agora tem de passar por este pano. Absolutamente de acordo contigo, caro António. Estar diferentes. Não sei se espero que para melhor. Espero para melhor, se calhar alguns para pior. Porque há sempre pessoas que veem as coisas pelo avesso ou pelo mal. Mas, graças a Deus, a grande parte da humanidade não é assim, não é? Portanto, eu queria, já agora que pegaste nessa questão, porque eu também acho que sim, vai haver grandes mudanças de mentalidades, mas queria situar uma frase do António Costa, no caso, quando ele cumprimentou os 30% que cumprem as regras e deu nas orelhas aos 70% que não estão a cumprir. Eu espero ansiosamente que esses 70% rapidamente aprendam a ter juízo e percebam que têm que estar como os outros 30% claramente a cumprir. Verdade verdadeira, é um facto que os 30% que cumprem vão ser aqueles que mais aceleradamente se vão, habituar e inserir mais facilmente naquela que será a nova sociedade que daqui a ano e meio, eu aponto mais para 2 anos, queres que diga, mas ano e meio, 2 anos, a nova sociedade que vai surgir, porque tudo vai mudar enormemente. Há coisas que estão a acontecer que até são interessantes, não é? A ideia do teletrabalho é uma ideia interessante, no caso, desde que não seja para servir para explorar as pessoas e para pagar salários piores dos miseráveis salários que já temos. Se isso não acontecer, o teletrabalho é francamente interessante, não é? E eu acho que é muito importante a gente ter essa percepção das coisas boas que nos estão a acontecer por agora. E nessa perspectiva, é bom também recordar
que é importante deixar aqui uma nota e um conselho. Para as pessoas que vão fazer trabalho presencial, é bom que solicitem aos seus empregadores uma autorização, porque está definido nas regras que vão entrar em vigor brevemente, que quem andar a passear na rua tem que ter uma autorização a explicar porque é que anda a passear na rua. E o trabalho presencial passa um bocado por ir de casa para o emprego e do emprego para casa, não é? E, portanto, deixo aqui esta nota, que é uma nota importante, para que não haja situações injustas de pessoas que, no caso, têm que cumprir uma regra e não se lembraram, não foram informadas convenientemente. Porque o que eu estou a assistir também é, toda a gente fala muito dos dramas, disto, daquilo, daquilo outro, mas poucas organizações se preocupam em disseminar a informação, né? Em deixar ao leitor e ao ouvinte a informação. E por isso eu achei que era muito importante deixar-vos esta nota, como deixar um aviso, como é evidente. É óbvio que a fiscalização vai aumentar enormemente, o que é bom, porque eu já estou farto de ver tanto irresponsável a passear-se nas ruas, no caso, e é bom percebermos que a ideia das escolas estarem abertas ou das escolas estarem fechadas é uma ideia que está a ser muito pouco pensada. Eu não tenho a certeza, eu não tenho uma posição firme sobre essa matéria. Não sei se, de facto, as escolas podem e devem estar abertas ou não. Concretamente, o que eu sei é que se as escolas se mantiverem abertas, os papás e as mamães vão ter que levar uma boa parte deles, os seus filhos, à escola. E isso é, mais uma vez, um entrave ao confinamento. E, portanto, no mínimo dos mínimos, era de todo essencial que até aos 12, 15 anos as crianças não tivessem que ir à escola e que só tivessem que ir à escola dos 12, 15 anos para a frente. Eu espero ansiosamente que seja essa a medida a tomar, mesmo assim na certeza de que as escolas, uma boa parte delas, de facto, não têm condições para conseguir responder ao Covid. As escolas foram construídas em Portugal para um país primaveril, com um ambiente de verão, de largos meses por ano, e de primavera, largos meses por ano, onde as constipações e as gripes, no caso, eram somente constipações e gripes, e havia-as muitas, para quem foi professor sabe muito bem disso, mas neste momento, por detrás da constipação e da gripe está a fragilização, e por detrás da fragilização está o Covid. E é essa a realidade que a gente também tem que ter em conta. Eu não me lembro, no meu tempo de escola, quer como aluno, quer como professor, de haver o fenómeno de. Toda a gente tinha gripe nos invernos, mas toda Claro. a gente a curava quase com cravo e canela, com um chazinho e com umas medicinas. Hoje não dá, hoje já temos que ter vacinas, porque alguma coisa piorou na gripe, tornou-se muito mais agressiva do que era há uns anos. Mas também digo, se não houver uma mudança no ambiente, eternamente vamos ter Covids, com este nome ou com outro. Claro. Porque isto é uma revolta do destrato do ambiente. E ele, se não for tratado a todos os níveis, nas cidades, nos campos, nas montanhas, nos desertos, nos rios, ele vai voltar. Temos de de dobrar ou triplicar os cuidados com toda a natureza, com os pássaros, com os animais da floresta, com os animais bravios, com os animais de casa, com tudo temos de ter um novo olhar sobre essas coisas, porque se não o tivermos, quem o paga? Ou somos nós, ou é a geração que está a crescer, ou as gerações futuras. Temos esta herança pesada sobre os ombros e temos de ter a responsabilidade dela para nós e para os outros. Porque, a menos que queiramos que a humanidade se esgote ao fim destes anos em que nós estamos vivendo. Se queremos que ela se perdure, tem que haver esta. E os que andam a falar contra as alterações climatéricas e contra as mudanças que estão a haver na natureza são ignorantes e egoístas, simultaneamente. Ignorantes porque não sabem do que estão a falar. Egoístas, só estão a pensar no seu gosto em abusar da natureza em seu favor,
para seu desfrute, sem pensarem nas outras gerações ou até nas outras pessoas que vivem no mesmo país e que vêm a pagar por essa desfaçatez dessas pessoas. Por exemplo, aqueles que mataram agora, aqueles animais todos naquela propriedade, o clima naquela propriedade e arredores vai mudar seguramente, porque aqueles animais comiam erva, comiam coisas que estavam enterradas no chão, comiam insetos, davam de comer a outros animais que viviam à custa deles, e todo esse mundo ecossistema desse ecossistema vai desaparecer com a morte daqueles bichinhos, daqueles bichos. Só para o gáudio daquelas pessoas tirarem aquelas fotografias, porque nem aquela carne toda era comestível ali por 100 pessoas, não é? Portanto, não, é um escândalo, e olha, ainda bem que lembraste esse assunto, porque tem a ver obviamente com as alterações climáticas que vai originar, no caso, e tem a ver com outra coisa. Toda a gente falou em cima do acontecimento, mas ainda ninguém perguntou quem é que foi preso, quem é que é responsável, quem é que está acusado daquele crime. Ainda não se percebe lá muito bem, sabe-se quem são, mas foram acusados, estão presos, né? Aquilo é um crime contra a natureza, e é um crime contra a natureza e contra o ambiente, é um crime que merecia ser claramente muito, mas muito posto em ênfase, porque de uma vez por todas temos que acabar com estes genocidas, sejam genocidas humanos, sejam genocidas animais. Se isto fosse no Brasil do Bolsonaro, tinha saído em todo o mundo e os caçadores que o tivessem feito estavam malditos para toda a gente. Aqui há um enorme encolher de ombros. Pronto, É verdade. está morto, e os senhores donos daquela herdade vão pagar umas multas que não têm importância nenhuma e ficam incólumes e vão por aí fora nos seus Jaguares ou nos seus Mercedes. E pronto. E os outros voltaram para as suas terras calmamente e em calma com a sua alma, quando não têm consciência do mal que fizeram à terra, a Portugal e até ao mundo. Não se matam em nenhuma parte do mundo, que nós saibamos, 600 animais em uma hora. Mas claro, é um genocídio. Isso chama-se um genocídio puro e duro, no caso. É inaceitável. Bem, meu caro, acho que nós já tratamos os temas que queríamos tratar. De novo, volto a insistir, é necessário cumprir as regras, é necessário sermos disciplinados, é necessário percebermos que superar esta crise passa por cada um de nós individualmente. A culpa não é do governo, a culpa não é até do Presidente da República, a culpa não é da Direção-Geral de Saúde, a culpa não é dos médicos, a culpa não é dos enfermeiros, a culpa é de todos nós, individual e coletivamente, todos nós. E se não assumimos essa realidade, vai ser muito complicado superar esta crise. Obrigado, António Sazedelo. Até à próxima. Grande abraço. Bom dia, conforme a hora que nos estiverem a ouvir, e saúde para todos. Saúde para todos, é verdade. Sim, senhora.